Raramente, um escrito do criador da psicanálise pode ser lido como um mero texto técnico descritivo. Até hoje, faz com que leitores se aproximem de sua obra também pela via da literatura. Lembrando, prêmio Goethe, que o Freud recebeu. Da ensaística ou da crítica cultural. Esse aspecto torna-se ainda mais decisivo no caso dos 5 textos aqui reunidos, nos quais Freud usa de forma singular a capacidade de uma escrita narrativa clara e envolvente para apresentar histórias de vida de seus pacientes na trama complexa do tratamento. Walter Muschig, em seu histórico ensaio Freud als Schriftsteller, Freud como escritor, declara o escritor Freud não poderia ser separado do cientista, e nesse sentido faz coro com a impressão de outros grandes nomes da literatura e da cultura de expressão alemã. Thomas Mann teria afirmado em seu ensaio Freud an die Zukunft, Freud e o futuro, Freud escreve de modo geral em uma prosa forte, cunho ilustrativo. É um artista do pensamento tal qual Schopenhauer e, como ele, um escritor europeu. Einstein, em carta a Freud, declara: admiro especialmente sua produção, realização, Leistung, como a todos os seus escritos do ponto de vista literário. Não conheço nenhum contemporâneo nosso que tenha apresentado seus objetos de investigação com tanta maestria na língua alemã. Diga-se de passagem que Einstein troca cartas com Freud em 1927, na tentativa de criar uma proto-ONU e evitar a guerra. Porém, Einstein, acreditando na racionalidade humana, Freud dizendo que, assim como Hobbes, o homem é o lobo do homem. Freud não acreditava que a guerra seria evitada. Por sua vez, no primeiro momento, Einstein era contra as ideias de Freud e acreditava que não se tratava além de uma mera literatura. Mais adiante, o Einstein vem a público e reconhece o valor mais, entre aspas, científico do Freud. Mesmo assim, Freud fica mordido e Einstein vota contra o Nobel do Freud num primeiro momento. O romancista Hermann Hesse, por fim, teria escrito em resenha a Neue Rundschau. Sua obra desperta convicção também fora de seu meio, devido às suas elevadas qualidades, tanto humanas quanto literárias. O Freud, pesquisador esmerado, lógico da clareza, criou um instrumento privilegiado em uma linguagem altamente intelectualizada, mas também de um agudo esplendor de exata definição, bem como de lúdica capacidade combatida e satírica. Sabemos que a discussão em torno... Deixa eu voltar aqui que escapou. Onde está? Sabemos que a discussão em torno dos escritos de Freud envolve aspectos muito mais complexos do que mera identificação de um conjunto de termos técnicos aplicados. Ao lermos um texto deste autor, nos confrontamos para muito além de um pensar, pensamento pensado, das típicas exposições objetivas e inequívocas do pensamento científico, como um pensante, pensamento pensante, de um mestre da escrita, da crítica da reflexão. Os escritos de Freud refletem a experiência de um saber em formação e em constante revisão. Por isso que vocês vão encontrar alguns autores dizendo que, assim como Bion, Freud, eles são 2 autores muito generosos, porque são autores que não têm uma teoria com ponto final. Por isso, quando a gente fala sobre estrutura ou qualquer raciocínio psicanalítico, é sempre um raciocínio no gerúndio, um raciocínio que está sendo articulado, ou seja, as intervenções psicanalíticas também são no simbólico e nunca na certeza do registro imaginário. A psicanálise flerta com a dúvida, flerta com a falta. Para a psicanálise, o sujeito, principalmente lacaniano, é um sujeito faltante e nos constituímos através da falta. Para Bion,
muitos momentos, quando a pessoa diz eu não sei para o Bion, ok, vamos sustentar esse não saber. A psicanálise sempre flerta com esse conceito em constante revisão. Alguém gostaria de pontuar algo? Eu só achei linda a colocação, né? Que Freud é um artista do pensamento. Eu não tinha me tocado assim ainda dessa frase, eu achei muito bonita Sim, sim, olhar sim. ele dessa maneira. E é muito pertinente isso. Eu gravava ontem uma aula para a BPC e na preparação da aula eu encontrei uma frase que fazia tempo que eu não via, que o Freud ele dizia que os poetas, os literatos chegam antes aos lugares. Né? E esse é um ponto muito, muito interessante. Tanto que onde ele chegou, hoje nós temos Mark Solms e outros neurocientistas, aqui no Brasil, Siddhartha Ribeiro, trazendo toda a questão de um raciocínio científico da neurociência, enfim, embasando o que previamente ele, como esse aí, artista do pensamento, já havia chego. Então, a partir do qual nem sempre é simples um posicionamento sobre quais vocábulos deveriam ser elevados à categoria de conceito, difícil também seria saber se uma tradução lhe faria maior justiça, buscando elevar seu vocabulário fundamental a uma terminologia precisa ou salvaguardando sua riqueza estilística de composição. Compreendendo que os estilos de escrita ocupam uma função teórico-científica. Marrone, em seu livro Freud as a Writer, Freud como escritor, trata dessa dupla natureza da escrita freudiana entre as capacidades estético-representacionais e racionais argumentativas. A prosa de Freud não apenas dramatiza e reflete, ela também ela tem também valor racional e reflexivo. Mais do que de qualquer outro analista, a prosa de Freud é bilateral, como o rosto de Jano. Né? Caso não conheçam Janus, o deus ou deusa grega, o termo janeiro, inclusive, vem desse deus de duas faces, tá? Por isso, janeiro marca ali o início o final de um ciclo e o início de outro ciclo. Anfíbia, equilibrando entre mostrar e fazer, entre desempenho e descrição, refletindo e dando testemunho, em um movimento pendular entre processos primários e secundário, afeto e racionalidade, invenção e análise, a escrita paira entre o consciente e o inconsciente, constituindo-se como uma prosa limítrofe, por isso, autenticamente psicanalítica. Janela e espelho juntos constituem a imagem apropriada para caracterizar sua prosa especulativa. Se levantamos a questão do estilo e vimos o quanto a sua obra é perpassada por gleichnis, símiles, parábolas e comparações, tão minuciosamente analisados na tese de Chenal. Certamente há também em seus escritos a preocupação com a elaboração de conceitos ou griff, conceitos fundamentais, como os teria chamado. Ao conjunto destes begriff, a teoria psicanalítica, Freud teria dado o nome metapsicologia. Curioso que ele use justamente como elemento de comparação com sua metapsicologia a bruxa da história do Fausto de Goethe. A obra literária, aliás, mais citada pelo psicanalista. Quer dizer, através de sua refinada prosa, Freud supera em muito o objetivismo formal dos cientistas ou filósofos com suas articulações terminológicas, o que também não implica dizer que o autor estaria descomprometido com o rigor intelectual e que deveria ser relegado simplesmente ao plano de beletrística. Se muitos justificam a aproximação de Freud da literatura
e com isso quase que um decorrente afastamento do científico, por ele ter sido agraciado com o Prêmio Goethe em 1930. Valeria lembrar que, mais do que um prêmio literário, este era destinado aos grandes nomes da cultura, que, tal qual Goethe, desenvolviam em um pensamento movido por uma curiosidade que atravessava as fronteiras entre literatura, ciência, política, filosofia e etc. O prêmio Goethe, ao contrário do que muitos pensam, não é exclusivamente literário, embora a maioria dos agraciados com essa distinção tenham sido escritores e poetas. Ela já foi concedida ao arquiteto Walter Gropius, em 1961, e ao cineasta sueco Ingmar Bergman, em 1976, e a dançarina e coreógrafa Pina Bausch, entre outros. Então, aqui também abro um parêntese para nós pensarmos Freud também, através de outro literato, que é o Dostoiévski, e também o Nietzsche. Nós até chegamos a iniciar ali um processo de leitura do Nietzsche, e no pouco que nós lemos ele, já fica evidente em obras como Além do Bem e do Mal, Assim Falava Zaratustra, muito do que a própria psicanálise ainda fala. Alguém quer pontuar alguma coisa? Cristiane, por favor. Da questão da literatura, é tão interessante. Hoje, eu estava lendo um trechinho, terminando o livro do Sartre, As Palavras, e aí ele tem uma frase que ele diz, que é muito Lacan, que antes ele nasceu pela linguagem, o nascimento dele se deu pela linguagem, e antes disso, ele era só um jogo de espelho. Eu achei isso incrível, porque é muito psicanálise, né? Porque a gente é visto pelo outro e se enxerga pelo outro. E a linguagem vai trazendo uma constituição própria, muito lacaniano, achei. E a literatura traz isso, você vê? Não explica aquilo que Lacan traz depois com tanta dificuldade, porque é difícil ler Lacan, né? Só que é interessante isso, que a gente fala muito do Lacan pela ótica da linguagem, como se ele fosse precursor, mas lembra que quando nós lemos ali a psicopatologia da vida cotidiana, há diversas referências de um Freud linguista, de um Freud que bebia no Meringer e Mayer, né? Por sua vez, dois que... Então, é legal ver que o Lacan é visto dessa forma, mas o próprio Freud é quem dá os pilares, né? Tanto que o Lacan, ele é um retorno a Freud. Mas isso que tu trouxesse do Sartre, dois termos muito, principalmente lacanianos, né? Ao falar de espelho, o jogo dos espelhos, né? Temos o estágio do espelho, embora seja uma outra coisa, um pouquinho mais adiante, e para o Lacan nós somos somente um pedaço de carne até recebermos um banho de linguagem, né? Mais ou menos o que o próprio Sartre traz. O Freud, por sua vez, nos traz que nós estamos fadados a repetir em atos aquilo que não colocamos em palavras, né? O ser humano é constituído, basicamente, quando ele dá forma às coisas, quando ele coloca em palavras, né? O Bion, por sua vez, fala muito sobre tornar pensável, e nada melhor que tornar pensável do que pôr em palavras. No inconsciente, ele é predominantemente em imagens como arquivos de computador corrompidos. Ao chegar no pré-consciente é quando nós teremos os conflitos. Ao chegar no pré-consciente é que nós buscaremos uma representação palavra, né? Então, todo o processo analítico de trazer a consciência é colocar em palavras. O que o Tiago colocou? Falando em espelho, sobre a bruxa da história de Fausto, a bruxa prepara um elixir com ingredientes misteriosos, pois bebê-lo. Fausto sente-se renovado e, ao olhar no espelho, vê a imagem de todas as mulheres como belas. Olha o espelho como o registro das certezas e unilateral, né? Bem uma questão de cisão, ele veja todas as mulheres como belas, ou seja, só vejam uma imagem, uma generalização, tipicamente do imaginário.
o que podemos trazer aqui com o período sociocultural que a gente vive, no espelho que a gente pode chamá-lo de celular, de smartphone, né? Todas as mulheres são belas frente ao filtro do Instagram, todos os homens são belos visto ao filtro do Instagram também. E então, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? A gente segue um pouquinho então. Mushik, novamente mostrando a singular posição de Freud entre o científico e o literário, afirma que Freud teria usurpado a palavra sonho, Traum, dos poetas. Isso que foi extraído do poético será submetido a uma outra gramática, aquela da ciência, formulando enunciados tais como o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido ou recalcado. Aqui uma nota de rodapé para nós pensarmos. Reprimido e recalcado, para muitos autores, é somente uma mera distinção de tradução. Para Elizabeth Rudinesco, junto com Michel Plon, no dicionário deles, no vocabulário deles, reprimido é algo que se dá entre o consciente e no pré-consciente, enquanto recalcado é do pré-consciente para o inconsciente. Ou seja, a polícia reprime você, você se reprime, numa análise você, de modo mais consciente, pode se reprimir. Por sua vez, o recalcado é de forma automática, tá bom? Essa é a distinção frente à lógica da Elizabeth Rudinesco, e particularmente acho mais interessante. Aproveitar que nós estamos com uma quantidade legal de colegas aqui, gostaria de reiterar o convite para quem tiver interesse. Amanhã às 8 da noite nós temos a nossa turma de supervisão. Nós já estamos um tempo bem considerável, há meses. É uma turma que está muito, 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 muito boa. Pessoal bem comprometido, o Thiago, a Elaine está lá, a Cristiane, enfim. Eu vou ser injusto se eu falar o nome de todos aqui. Citei os que estavam desde do primeiro mês ali que eu lembrei e apareceram na minha tela. Tá? Então, feito o convite, quem tiver interesse me chama no particular para nós irmos trabalhando. Quem não está ainda atendendo, pode trabalhar como ouvinte e a gente troca uma ideia em formato ateliê da Marion Minerva. Portanto, de um desejo reprimido recalcado, voltamos, cuja formulação não deixa nada a desejar a uma lei científica padrão, como a toda ação sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. O recurso a esses dois polos da poesia e da ciência responde à necessidade de pensar o material clínico, que engloba, ao mesmo tempo, uma verdade que mergulha no singular e um saber que aspira ao universal. Quer dizer, ele faz por vezes um uso de um léxico literário numa sintaxe científica em ocasiões como essa, enquanto nas histórias clínicas apresenta toda a descrição dos sintomas com conceitos e preciso Mediziner Deutsch. Porém, dentro de uma tão elaborada estrutura narrativa, que cativa leitores interessados nas qualidades literárias desses historiais, lidos como verdadeiros romances. Vamos então para o novo subtítulo, novo tópico, traduzir o impossível. Cabe aqui um esclarecimento. Vamos ver o que a Natália colocou aqui. Sobre literatura, li algo sobre Freud, admirado Dostoiévski. Sim, ele era um dos grandes admiradores do Dostoiévski. Inclusive, acho que era ele que dizia que o Dostoiévski era um dos pensadores que mais conhecia a essência do humano. Fazia uma ligação de que Crime e Castigo foi quase um estudo de caso freudiano sobre culpa e necessidade de punição. Sim, exatamente esse ponto. Na Casa do Saber, tem um curso sobre psicanálise e literatura, ministrado pelo Saulo Dúcio Ferreira, que ele faz um paralelo entre algumas obras emblemáticas, entre elas
Dom Casmurro, de Machado de Assis, trazendo ali a questão do protagonista como um psicótico vinculado a uma mãe jacaré. É bem interessante os paralelos que ele traz. Ele fala também do retrato de Dorian Gray, a questão do registro imaginário. É bem bacana esse curso. Então, isso que tu disseste, Natália, é extremamente pertinente. Eu compactuo e também tenho a impressão de ter lido. Só não lembro quem é o autor que mencionou isso. Vamos ver só onde que eu parei aqui. Tá, vou pegar no início aqui mesmo. Cabe aqui um esclarecimento acerca desse termo composto em alemão. Krankengeschichten. Eita, tá difícil. Krankengeschichten. Tão comumente traduzido como casos clínicos. Uma tradução literal nos daria algo como histórias de doentes. Olha como faz diferença se tu pegar realmente no original. Ou histórias médicas, adotando uma solução de compromisso entre a literalidade e o uso. Adotamos histórias clínicas. Há em alemão a palavra Fall, que com essa mesma grafia na língua inglesa, ainda que com diferenças de pronúncia, equivaleria à nossa palavra caso. Basta vermos a proximidade com o caso para lembrarmos que sua etimologia remete à queda. Cadere, em latim. Inclusive cadáver, né? Cadáver vem de cadere, corpo caído. Assim como no italiano equivale ao verbo to fall e ao alemão fallen, ou seja, cair. No vocabulário médico, isso caberia aos casos em que o paciente são acometidos de alguma doença ou sintoma. Mas Freud destaca aqui outra dimensão, não apenas suas doenças, seus sentimentos, seus sintomas. Não apenas sua doença, seus sintomas, mas, sobretudo, suas histórias, suas Geschichten. A palavra Geschichte, em alemão, dá nome a uma disciplina científica de Heródoto, quanto às histórias reais ou fictícias que podem ser narradas. História ou história, entre aspas, history ou history, a um só tempo. Interessante ainda observar que a etimologia alemã remete à camada, etapa. Shit. Wilhelm Fluscher leva-nos em seu ensaio A História do Diabo. As Schichten der Geschichte, ou seja, as camadas da história. Já o elemento crack, grafado em inicial maiúscula e com E no final, se refere ao substantivo doente ou paciente, enquanto krank seria o adjetivo doente. Assim, em alemão, um hospital é a casa dos doentes, pacientes, Krankenhaus. Uma ambulância é o carro de doentes, pacientes, Krankenwagen. Não existem critérios puramente linguísticos para decidir como traduzir crack. Se como doente, tradução mais literal, ou como paciente, forma mais usual de nos referirmos às pessoas em tratamento. Contornando essa situação, preferimos dar o título de histórias clínicas ao conjunto, em vez de histórias de doente, ou histórias de pacientes. A propósito, ainda que haja em alemão também o cognato, em inglês seria patient, preferimos aqui geralmente traduzir crack, por paciente. As traduções contidas nesse volume encerram diversas estratégias e tomadas de decisão que vão desde escolhas semânticas e estilísticas, passando pelas diferentes dicções de cada texto e abrangendo, por fim,
a complexidade dos conteúdos e conceitos psicanalíticos que servem de base a cada um dos Romans Aleph, elaborados por Freud. Vale frisar que aí nós temos, inclusive, algumas palavras, né? Algumas vezes eu até mencionei ela, por exemplo, schiste. Schiste na tradução do português. Em alemão, schiste é Witz. E Witz não é puramente humor, puramente piada. Schiste é uma palavra mais ampla que requer até mesmo espirituosidade. Então, algo que foge, algo muito natural, não é algo premeditado, extremamente irracional, tá? Então, por isso, quem tem a oportunidade de visitar as palavras em alemão, eu sempre cito o livro do Luiz Hans, que é um dicionário freudiano de termos, tá? É bem interessante para a gente visitar. Então, além das cinco histórias clínicas, o tradutor verteu para o português brasileiro, diretamente do alemão de Freud, os registros originais do caso Homem dos Ratos. Quanto ao processo de tradução, como um todo, houve o compromisso de buscar manter o equilíbrio entre a escrita científica e o acabamento literário sempre presentes nos textos freudianos originais. Para designar a tradução como o ato ou resultado de um processo, o alemão usa o termo Übersetzung, que tem como sinônimo Übertragung. Este segundo vocabulário também significa transferência, termo psicanalítico que Freud utilizou pela primeira vez no caso Dora. Inclusive, falando de transferência, esse é o pilar da psicanálise. Né? Em supervisão é algo que a gente sempre questiona, a gente sempre pergunta, em qual lugar transferencial o teu analisando coloca você? Como a Maria Minervo diz, quando ele fala com você, com quem ele está falando? Né? Isso é fundamental nós pensarmos. Se nós irmos por uma vertente mais ferenziana, o nosso analisando nos colocará num lugar e nós talvez vamos ter sentimentos de acordo com aquele analisando incutiu em nós. Ele vai nos colocar numa posição de mãe ou de pai e vai suscitar algum tipo de cuidado. Lembrando que demanda, como diz Lacan, é para ser acolhida, é para ser escutada e não para ser atendida. Isso é fundamental, porque se ele passar a ter o analista como pai ou como mãe, ele passa a ter 2 pais e 2 mães e perde o analista, função extremamente relevante. De maneira análoga, a transferência vivenciada em terapias, o tradutor também se vê às voltas com reedições, reproduções, reimpressões, adaptações conscientes ou inconscientes das vivências feitas por ele com o protótipo. Pensando nas traduções dessas histórias clínicas, os protótipos de que dispôs o tradutor eram os próprios textos originais de Freud. De modo semelhante às transferências na psicanálise, é possível entender que os processos tradutórios significam algumas vezes simples reimpressões, reedições inalteradas, mas que outras vezes também precisam ser realizados com mais engenhosidade, experimentando não raro uma atenuação ou por vezes uma exacerbação de seu conteúdo, uma sublimação, logrando inclusive tornando-se conscientes. Quando alcançam esse estágio, as traduções também podem ser entendidas como novas adaptações, não mais reimpressões. Neste volume, em geral, o tradutor buscou não apenas reimprimir e reeditar em português do Brasil os conteúdos apresentados por Freud, mas também adaptá-los para a realidade dos leitores brasileiros, especialistas ou não, proporcionando-lhes uma visão tanto das superfícies textuais mais aparentes quanto, sempre que possível, das camadas internas, das entrelinhas, das pressuposições mais recônditas
nos textos de Freud, indelevelmente marcados por um estilo que mescla o científico e o literário. Alguém gostaria de pontuar algo? Algo chamou a atenção aqui sobre... Aqui o que nós estamos vendo é o tradutor, o editor do livro, somente contextualizando frente a essa edição desta editora, tá? Que é uma tradução mais recente. Elaine, por favor. Eu só queria comentar uma coisa que me chamou a atenção para até o meu atendimento, assim, a questão da gente explicar as palavras, né? Quando a gente fala em paciente e em doente, já vem, acho que, uma carga negativa, passiva, ao contrário de quando a gente adota o termo analisando, para o analisando, né? Principalmente quem não conhece a psicanálise. Então, quando ele chega e a gente tem aquela oportunidade de explicar como é o trabalho, etc., se nesse momento a gente já consegue introduzir esse termo do analisando, que é muito mais ativo e coloca ele numa posição também de autoanálise, eu acho que muda muito já a forma dele começar os atendimentos, né, a psicanálise com a gente, ao invés de entrar com uma mentalidade de paciente ou de doente. Isso me surgiu agora vendo essa discussão toda em torno dessas duas palavras. Não, extremamente pertinente a tua colocação, haja vista a gente está vendo o quão minucioso é um trabalho, é quase que uma joalheria, uma relojoaria, eu não vou saber falar a palavra aqui, suíça, né? Mas a minúcia na escolha das palavras e que nós, analistas, devemos ter. Uhum. Ah, você é psicólogo? Não, eu não sou psicólogo. E eu não tenho vergonha nenhuma. Ah, você é isso, é aquilo, porque você não é psicólogo. Não, eu não sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu amo o que eu faço, eu tenho orgulho do que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho base no que eu faço. Sim. E a minha base está no alicerce psicanalítico. E é sobre isso que a gente está fazendo. O analista, ele analisa a viabilidade da análise enquanto a gente suscita ao dizer, você analisando, ou analisante, porque você é quem analisa. Eu analiso o contexto e propicio que você tenha um espaço potencial, termo winnicottiano, para que você se analise. Eu sempre enfatizo, analista não escuta a doença. Uhum. A gente escuta a quem dói. Ok, temos a psicofisiologia, temos aí a esquizofrenia para psicofisiologia, para neurociência, é um processo de uma falta de comunicação entre os dois hemisférios. Fato. O sujeito passa a não entender o que é externo, o que é interno, numa explosão, acho que é dopaminérgica, se eu não estou equivocado, mas que o sujeito perde a noção. É um processo fisiológico, psicofisiológico? Sim. Só que eu quero saber, como psicanalista, como reverbera isso no sujeito, como que ele vive com isso. Ah, eu estou com uma crise de ansiedade. Cheque. Nessa crise de ansiedade, aquele cortisol que vai para o teu corpo, né? A amígdala, o sistema de luta ou fuga, termo que o Walter Cannon traz para a gente, vem. Ok, sim, isso é psicofisiológico, isso está no corpo. Só que eu quero saber, através da psicopatologia e a psicanálise, o que suscitou com que dar o sentido para que ao dar o contorno a isso, ele possa, opa, peraí, calma aí, nesse momento está acontecendo que suscitou aquela primeira vez que eu fui assaltado no metrô. Então, nesse momento, 10 da manhã, não tem ninguém no metrô, eu estou sozinho, o meu corpo reagiu psicofisiologicamente dessa forma, mas o sentido é a psicanálise que há de dar, e a partir daí a gente tentar trazer para o racional. Né? Então, exatamente esse é o ponto, eu concordo contigo. Acho que isso ajuda também a ele se responsabilizar já desde o início, né, como um responsável, né, ao se autoanalisar, né, e não colocar tanta expectativa até no analista, ver que a resposta vai partir dele também, e desmistifica um pouco a ideia da cura, né, que está muito associada ao doente, ao paciente.
que a gente não vai entregar essa cura. A ideia é eu não- entregar uma ressignificação, um olhar para o que aconteceu, como aquilo te afeta, né? E não procura, complexa, né? procura até usar, Elaine, o termo, a minha sugestão é que utilize mais a parte elaboração ou pelaboração, né? A ressignificação, usualmente, ela é utilizada na psicologia. Tá? Então, normalmente, o que a gente se propõe? É elaborar, né? Recordar, repetir e elaborar, tá? Então, frente a esses aspectos que nós estamos falando aqui, todo o intuito é tirar alguém da condição de objeto e se tornar sujeito da própria história, tá? Então, esse é o lugar da psicanálise. Eu não quero curar você, eu não quero destruir você, eu só quero que você fale. Tiago, por obséquio. Achei legal demais, hein, a fala de vocês. E é interessante, Michel, que essa ressignificação quando se trata de ressignificação, é pegar um negócio e mudar forçadamente a perspectiva que se tem daquilo. Agora, elaborar, não. Elaborar é você entender aquilo, as minúcias daquilo. É bem diferente mesmo. Elisiane, por favor. Bom dia. Bom dia. Me ouve direitinho? Então, só pegando um gancho da fala de vocês sobre a dor, quando o Michel colocou que ele não é psicólogo, é psicanalista, eu sou fisioterapeuta, e a gente trabalha com a dor, né? E quando a gente recebe um cliente ou paciente, uma pessoa, a gente vai tentar avaliar, que ainda não existe, né, algo que de fato avalie precisamente o nível de dor. Então a gente atende pessoas, independente do tipo de desordem que ela chegue, seja uma fratura, seja uma doença, às vezes psicossomática também, que seja agudizada, muito pelo lado emocional, mas quando a gente recebe, eu trabalho também com professora de Pilates, e tem momentos que quando a pessoa chega, a aluna chega, ela só quer falar. Então, quando falta todo mundo, vem uma pessoa só, ela chega com uma postura física, e depois que ela fala, a gente só conversa, às vezes eles não querem fazer exercício nenhum, e ela muda completamente a postura dela. Inclusive, foi um desses motivos de procurar estudar um pouco mais sobre a psicanálise, porque a dor física, ela chega com uma dor que não é de fato física, mas claro que ela vai reverberar ali. Então, eu peguei esse gancho por conta da fala, né, de Michel, que a psicanálise, ela realmente, ela traz uma linguagem, né, e eu ainda como estudante, ainda estou buscando aprender sobre isso, mas de fato é uma coisa que eu reconheci desde o início, no caso da minha profissão como fisioterapeuta. É exatamente esse o ponto, Elisiane. É a gente poder colocar em fala, até mesmo porque muitas vezes a pessoa sequer vai procurar um auxílio, né, um tratamento, se antes esse sofrimento não se tornar pensável, né? Então é por aí que a gente vai. Tiago, por favor. Não, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, fica à vontade. Tá. Não, só para fazer um ganchinho aqui, que é muito legal, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com dor nos joelhos, joelho, quadril, costa, o que sobrecarga que essa pessoa está carregando, que está forçando essas articulações, né? A gente começa a fazer paralelos com relação ao físico, à fisiologia, as dores físicas dela, e não só isso, também tem dores internas que dá para fazer, enfim, é muito legal, eu gosto bastante. Tem mais alguém que pediu uma palavra aqui, mas antes de passar a palavra, eu só vou ler o que a Natália colocou. Uma analogia poderia ser com o alimento. Ao elaborar, a gente vai digerindo aos poucos aquele pensamento que veio à mente. Bem esse aspecto. Até mesmo, né, nessa subjetividade, numa questão de compulsão alimentar,
né? Quantas pessoas se alimentam de vazio? Né? Se a gente fosse só no instinto, no instinct, o animal está com fome, ele come. Né? Por sua vez, para nós, na subjetividade da psicanálise, a gente entende que o sujeito come sem fome. Né? É o tribe, é a pulsão. Então, o Jacques Lacan dizia, o Diego colocou, nosso inconsciente é estruturado como linguagem, então, quando analisando fala, a fala já carrega sentidos que você não controla totalmente, e ao se escutar, você entra em contato com esses sentidos. Ou seja, né, aquela questão do falante fala, mas o falante fala e não se escuta, e o sujeito do inconsciente pontua o desejo. O corpo fala, ok? Na compulsão alimentar, o sujeito está querendo dizer algo ali. Mas aí, o que ele está comendo para não ter que falar, né? Comer é diferente de nutrir. Pessoal, alguém mais quer pontuar algo? O Jairo trouxe algo aqui. Seria mais a pessoa saber lidar com os motivos da sua dor. Exatamente. Como que ele se vê nesse mundo. E aí, é importante nós pensarmos aqui, nos aproximando do fim, sobre ok, eu sei que algumas instituições gostam bastante de trabalhar os temperamentos, eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou isso, eu sou aquilo, ou a gente busca, eu sou neurótico, eu sou obsessivo, eu sou histérico, ou eu sou TDAH, eu sou isso, eu sou TOD. Para a psicanálise, eu estou sendo. Se a gente acredita num trabalho de recordar e repetir e elaborar, se no momento que você diz eu sou, você perdeu o sentido da psicanálise. Por isso que a gente não trabalha, não dá diagnóstico. A gente sabe o diagnóstico no intuito de saber o que a gente não vai fazer com aquela pessoa e fazer o manejo. Mas eu não vou dizer que Tiago, você é neurótico com ascendente em paranoico. Não, não é isso. Mas eu vou saber da seguinte forma, poxa, se eu estou tratando com alguém que tem uma estrutura predominantemente, haja vista que somos inscritos somente numa estrutura, predominantemente histérica, eu sei que com aquele analisando, eu vou precisar fazer mais cortes, eu tenho que criar um enquadre mais rígido. Se eu vou fazer o manejo com obsessivo, eu vou precisar ser mais afável com ele, de certa forma. Então, a partir daí, se é um paranoico na psicose, eu não vou botar no divã, eu não vou fechar a câmera. Né? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar com estruturas, mais para saber o que a gente não faz, do que propriamente chancelar e dizer, olha, está aqui o seu diagnóstico, se a psicanálise caísse na mão da farmacologia, olha só, você é um histérico, um neurótico histérico, então vai comprar tal remédio. Não é. A sociedade paliativa não serve para nós. A gente está aqui exatamente para elaborar o sintoma e não cortar uma cadeia de significantes, tá? Alguém botou mais. Falar reverbera no corpo a sua funcionalidade, falar a baixa pressão, exato. Analisando o tempo gerúndio, por isso não sou, mas estou sendo. Faz sentido? Sim, faz sentido. Porque é essa a ideia. É o estar. Isso é o self verdadeiro do Winnicott. Né? Elisiane, por favor. Então, isso é tão interessante porque todas os pacientes, né, que eu tenho a oportunidade de conversar, eu encaminho para análise, para algum tipo de terapia de fala, porque é incrível como os sintomas físicos, eles acabam muitas vezes até se resolvendo, né? Então, a fala e sempre será um meio de cura. Agora, como você falou, todo mundo quer um tipo de diagnóstico, né? Psicanalítico, todo mundo quer um nome para aquilo que se tem. Mas, de fato, a gente atende o sujeito e, independente do tipo de nomes que a medicina ou tradicional possa dar como diagnóstico, todos eles sentem dor. E a dor é universal, né? Sim. E elaborar essa dor, eu acredito que seja essa arte da psicanálise, ajudar o indivíduo a elaborar essa dor. Sim, a dor, né? A dor e principalmente até um pouquinho mais, né?
o sofrimento que está nessa dor que ele sente. Porque nota que ao botar em fala nessa questão, aquela pessoa vai buscar um tratamento, aí vamos na parte da medicina clássica, dependendo como está psiquicamente, eu não vou fazer tratamento. Não tem sentido na minha vida eu fazer um tratamento, acabou a minha vida. Né? Eu não tenho porquê. Ok, agora numa análise, se a gente constrói um porquê, tá, mas vem cá, e você acha realmente que não faz mais nenhum sentido viver? Então tá bom, acabou a sua vida. Você acha que é isso? Acabou? É isso? Sim, acabou a minha vida, é isso. Ao se ouvir, a pessoa, tá, mas espera aí, bem o Viktor Frankl entra na conversa aqui com a logoterapia, terceira escola de Viena, que bebe muito da psicanálise. Ao falar, não tem sentido, mas às vezes o cara tá falando contigo, tá, mas peraí, tem alguém me ouvindo aqui do outro lado, embora não seja alguém muito importante, isso, aquilo, é o analista, mas talvez possa ter sentido sim. Eu acho que eu vou buscar um tratamento. Então aí já muda, né? A Cristiane pediu a palavra. Cristiane, por favor. Não, era só para descontrair, é que entrou depois num assunto bem sério, mas a questão de diagnóstico, eu mesma adoro me diagnosticar. Olha, eu estou meio histérica nisso aqui. Olha, que obsessão é essa? Tô obsessiva. Eu para mim, adoro me autodiagnosticar. Mas Sim. eu acho que não é só você, não. Eu também gosto de dar nomes, né? Então, de repente, não somos só nós duas. Não, se for perguntar dos 22 que estão na sala aqui, no mínimo, é bem provável que 22 tenham essa cultura. Né? Provavelmente. Pessoal, fechamos por hoje, então. Né? Gravem, paramos na página 14, mirando o público brasileiro. A ideia dessa leitura é nós termos um momento para debater psicanálise, para ver um pouquinho conceitos, para pensarmos juntos, tá? Não tem pressa, né? Quem tem pressa para terminar o livro, sugiro ou ler sozinho ou qualquer coisa, porque a nossa ideia aqui é ter um motivo para se reunir. E a partir daí dialogar com seus pares sobre o que é a psicanálise. A gente já está tão sob a égide da sociedade, do desempenho, de ter que terminar com meta, com prazo. Esse grupo não tem meta para terminar essa leitura. A gente vai terminar, mas como reitero o que eu falei semana passada, como diria o Gaudí, o meu chefe, o meu patrão não tem pressa. Né? E aí, com a Catedral da Sagrada Família lá em Barcelona. Então, pessoal, obrigado a todos. Bom início de semana. Obrigado a quem participou como Jário pela primeira vez, ali que colocou agora. As contribuições, Lisiane, Cristiane, Natália, Thiago e a turma toda. Deixa eu desligar aqui. Até amanhã à noite Até na amanhã. televisão, turma.